Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida Plena, aqui pela Constante TV. A Constante TV é uma web TV missionária. Nós temos a missão de levar o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis, aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e, quiçá, o mundo, até onde o Senhor permitir que cheguemos. E você pode fazer parte dessa missão. Sabe como? Você pode fazer a sua inscrição no nosso canal, ajudando ao canal ter relevância. Você pode ativar o sininho de notificações, você pode deixar uma mensagem para a gente, uma pergunta, uma sugestão, uma dica. E você também pode compartilhar com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus irmãos em Cristo, enfim. Você pode fazer parte dessa missão, então venha com a gente. A Constante TV ela também está disponibilizando para você a playlist de todos os nossos programas. Ou seja, se você perdeu algum programa, se você quer rever algum programa, você pode ir lá na playlist e saciar sua vontade. Então fique à vontade, esteja com a gente hoje. E hoje o programa é todo especial. Ele é todo voltado para a área da odontologia, como sempre, quando nós estamos aqui. E nós temos uma convidada, aliás, 2 convidados, lá do Rio de Janeiro. Estão assim nos agraciando com a sua presença. E hoje estamos com o Dr. Fernando e doutora Alessandra, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma alegria tê-los aqui com a gente. Por favor, façam as honras nas apresentações de vocês. O prazer é todo nosso. Eu me chamo Alexandra, sou dentista. Nós moramos no interior do Rio de Janeiro, em Cachoeiras de Macacu. Bem pertinho daqui. Creio que você nunca ouviu falar. Não. Mas é pertinho de Nova Friburgo. Nova Friburgo você já deve ter ouvido falar. Sim. Não sim, é? Sim. Fernando. Fernando, esposo da Alexandra, dentista, há alguns 35 anos apenas. Bem pouquinho. E é pouquinho. É pouquinho. E eu muito obrigada, viu, por vocês terem aceito o nosso convite. É uma alegria tê-los aqui, como já falei. E realmente é uma alegria. E hoje nós temos um tema muito especial, né, doutora? Um tema de relevância, Exatamente. De grande importância, até desconhecido, apesar da importância, pouco divulgado, digamos assim. Exatamente. Eu achei muito interessante esse tema, porque existem muitas situações que ocorrem que nos revelam o problema, e a gente muitas vezes não conhece para identificar, né? Então, eu achei bastante relevante para que as pessoas possam ter essa informação e buscar ajuda adequada no profissional específico para esse problema. É verdade. Então, vamos lá. A gente sempre, quando traz os colegas dentistas aqui, nós fazemos uma pergunta para todos. Por que odontologia? Eu ou Fernando? Primeiro. Os dois. Eu conheci o Fernando, ele já era dentista, né? Então, nós começamos a namorar, nos casamos. E aí, num belo dia, ele, com muito trabalho, falou assim: Alexandra, o que você acha? E eu já trabalhava com ele, eu sempre estive ao lado dele no consultório. Legal. O que você acha de fazer odontologia? Eu falei: não, só você, não quero não. E acabou que ele me convenceu. E aí foi paixão. Paixão pela odontologia. É trabalhosa, mas é legal. É trabalhosa, mas é muito gratificante. É verdade. É muito gratificante você devolver sorrisos, você transformar o comportamento, a vida das pessoas. Você vê que ao longo do tratamento, parece que os sorrisos vão desabrochando, sabe? As pessoas vão se tornando mais seguras. Como que um sorriso faz diferença, né? Muita diferença, é verdade. E acho que isso é o que tem de mais gratificante na odontologia. É você chegar ao final de um tratamento, muitas vezes longo, e você perceber que você fez parte daquele momento ali de transformar aquela pessoa, uma pessoa que era insegura, se torna uma pessoa mais firme nas suas atitudes, uma pessoa que, né, sorri com aquele jeitinho tímido, e de repente a pessoa dá aquele sorrisão feliz, alegre. Então é muito gratificante. É verdade. E doutor Fernando?
Bem, eu tive um pai dentista e quando me formei, não tivemos muito a oportunidade de trabalharmos juntos, porque assim que recém-formado eu fui trabalhar para o Exército. Até então era um serviço obrigatório, como aos 18 anos, né, o homem tem o serviço obrigatório. A medicina, odontologia, farmácia e veterinária eram serviços obrigatórios lá atrás. Então, eu fiquei lá por quase 10 anos e nesse meio tempo viemos morar nessa cidade que a Alexandra falou que é Cachoeiras do Macacu. E aqui estabelecemos família. E aí estão, né? Há 30 anos. 30 anos, que bênção, parabéns, que bênção. E doutora? 30 anos na cidade, 30 e tantos casados. A história do doutor Fernando, de sugerir odontologia para a senhora, eu já ouvi essa história também, foi com seu irmão, não foi? Sim. Eu acabei convencendo muitos a fazer odontologia. Não pode ficar perto dele que ele convence a fazer odontologia. Cuidado. Que legal, que legal, que legal. Cuidado, senão você volta. E sobre a sua especialidade, como é que foi? Como é que foi para chegar lá? Escolha. Eu terminei, assim, desde a faculdade, minha grande paixão foi prótese, né? E aí terminei a faculdade, comecei a fazer, primeiro eu fiz periodontia, fiz uma pós-graduação em periodontia, depois fui para a especialização de prótese, que é um pouco mais demorada, depois fiz o mestrado em prótese, e aí depois várias pós de estética, reabilitação, e por aí foi. Mas sempre estudando. Que legal. Hoje o nosso tema, ele tem a ver com o bruxismo, né? O bruxismo e as lesões não cariosas, que acabam sendo consequências, na verdade. Porque geralmente quando a gente fala de bruxismo, a gente fala de dor, mas não necessariamente nas lesões não cariosas. Sim. A lesão cariosa, ela é um sinal, né? Para quando a gente está atendendo o paciente, perceber e olhar, aquilo ali pode ser que tenha origem num bruxismo. Então, doutora... o bruxismo, o que a gente vê muito no consultório, passaram por diversas especialidades, passaram por diversos momentos, com dor de cabeça, no otorrino, com coceira no ouvido, em neurologista com dor de cabeça, em fisioterapeuta, ortopedista com dor nas costas, dor no pescoço, dor nos ombros, dor no braço, dor no quadril. E quem vai imaginar que essas dores têm origem num apertamento dentário noturno ou até mesmo diurno, né, durante o dia? Exatamente. Então, assim, é bem complexo, né, você conseguir levar essa informação para a sociedade para que você possa até ter um diagnóstico ou ter um encaminhamento. Isso muitas vezes até o próprio médico passa despercebido, porque ele às vezes não julga que aquela dor de cabeça, ele vai buscar dentro da especialidade dele solucionar aquele problema. Ele não vai, ele vai encaminhar para uma fisioterapia, vai encaminhar remédios para dor de cabeça, mas não vai chegar no ponto da dor de dente. E doutora, para a gente ficar um pouco, abrir um pouco mais o leque, daria para explicar mais ou menos o que seria o bruxismo para as pessoas de casa saberem, identificarem? Olha, talvez seja o meu caso? Sim. O bruxismo, ele é um apertamento dentário. Ele é considerado um distúrbio do sono. Porém, ele pode acontecer também durante o dia. E ele existe em duas formas. O bruxismo cêntrico, que é aquele onde há o apertamento e fica travadinho naquela posição, e o excêntrico, que a gente chama de ranger de dentes, né? Onde aperta e esfrega os dentes. É aquele barulho então, que as pessoas ouvem, né? À noite, do colega, do cônjuge. Exatamente. E às vezes confunde, porque às vezes você fala para o paciente assim, você vê na boca que o paciente tem bruxismo, você fala, você tem bruxismo,
você aperta os dentes durante a noite, como que você acorda e tal. Não, minha esposa não escuta nada. Até ronco, né? Eu até ronco, né? Porque às vezes não é um bruxismo excêntrico que faz o movimento, é um bruxismo cêntrico, aquele que faz um apertamento e coloca ali aquela musculatura em isotonia, né? Paradinha, travada. Durante a noite são eventos, né? Ele não fica o tempo inteiro no bruxismo, né? Exatamente. O sono, ele é composto de diversos momentos. Tem um momento onde você pode estar roncando e tendo apneia, que também é um distúrbio do sono, e tem um momento onde você vai estar com um apertamento, que pode ser cêntrico ou excêntrico. Então, assim, existem esses eventos durante o sono, não é uma coisa só. E no Brasil, no caso, como é que anda a estatística aqui no Brasil? Olha, principalmente após a pandemia, digamos assim. Exatamente isso que eu ia falar. A gente não tem uma estatística, estudos que podem demonstrar isso, mas o que a gente vê em consultório é que, assim, o aumento é de mais de 60% depois da pandemia. Na época da pandemia, nós trabalhamos todos os dias, a gente não, para não dizer que não trabalhamos todos os dias, a gente parou uma semana logo no início, naquele susto, até para tentar entender o que era a pandemia, como lidar com aquilo, como trabalhar nessa situação. Então foi, em uma semana nós preparamos, montamos todo um esquema de segurança no consultório, que aliás é uma segurança que deve haver todos os dias e sempre, né? É o normal do consultório, né? É o normal do consultório. Então, até a gente perceber, né, a gente se situar dentro do problema, que foi um susto para todo mundo, entender melhor o que era, a gente ficou uma semaninha parado. E nesse tempo de pandemia, a gente tinha muito paciente com dente fraturado, muito paciente. O dente fraturado é um dente que quando quebra, né? Às vezes você quebra um dente por uma restauração ou porque tem uma restauração grande e aí o dente está fragilizado, aquele dente quebra. Mas as fraturas de bruxismo, elas são... eu considero até meio bizarra, porque às vezes você fratura um dente que é rígido, não tem cárie, não tem uma restauração, não tem nada. Você fratura uma cerâmica, tira lascas de cerâmica. Eu tive uma paciente, eu não sei, eu acredito que os pacientes já devam até ter ouvido o nome protocolo, mas não entende muito bem o que é. A protocolo é uma prótese que é adaptada sobre implantes e a estrutura interna dela é uma barra metálica. Eu já tive uma paciente que quebrou essa barra metálica. É uma barra relativamente grossa, com bruxismo. Ela tem bruxismo e ela ainda fazia uso de medicações para dormir. E tem algumas medicações para dormir, como o Zolpidem, que estimulam ainda mais esse apertamento, né? Então, assim, na época de pandemia, foi de lá para cá, teve um crescente muito grande. Imagino. Você falou de estatística, em relação à odontologia a gente não tem, mas em relação a índices farmacêuticos, eu li uma pesquisa que houve um aumento do uso do Zolpidem em cerca de 600%. É muito. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Então, por aí, se a gente associa o Zolpidem ainda mais a esse bruxismo, a gente tem porque o bruxismo está muito relacionado à ansiedade, ao estresse. E na pandemia nós fomos exigidos de sermos estressados, né? Ao máximo, né? A ansiedade chegou ao máximo, né? A gente tinha a sensação que a gente podia morrer a qualquer momento, que algum dos nossos poderia morrer a qualquer momento. Então, foi aumentou-se o nível de estresse, automaticamente aumentou. Os casos de bruxismo vieram a galope. E assim, o bruxismo, a gente tem como ideia de que ele tem uma origem no estresse, na ansiedade. Porém, uma vez desencadeado, é como se o nosso organismo descobrisse uma forma de botar para fora aquele estresse que ele sofreu durante o dia. E em todo evento de estresse ele vai fazer isso. Quando então, você dormir, você vai gerar um apertamento. O que era para ser pontual vira uma coisa rotineira. Vira um hábito. Um hábito. Vira uma coisa rotineira. E não necessariamente, como a senhora falou... Eu costumo dizer que... Desculpa.
E não necessariamente, como a senhora estava falando, não. Antigamente ligava-se muito bruxismo a dente, mas não precisa ter dente. O músculo já está ali fazendo o seu trabalho, né? Exatamente. Pacientes com dentaduras, paciente com dentadura também tem bruxismo. É um movimento não repetitivo, precisa ser o dente dele. Exatamente. Aí ficou aquelas próteses toda destruidinha, com os dentinhos todos curtinhos. Isso é um problemão, né? Isso é um problemão. É um problemão. É um problemão. E assim, o paciente chega no consultório, normalmente, na grande maioria das vezes, ele chega ou com o dente fraturado, sem saber que é bruxista, ou com muita dor de cabeça. E é aquela dor que ele bota a mão aqui do lado, fala que está doendo demais, e é exatamente nessa posição que dói. Dor no pescoço, dor para mexer, dor nesse musculozinho daqui. Então é exatamente assim que ele chega, na grande maioria das vezes. É verdade. Isso é uma constante no consultório e muitas vezes não é bem avaliado, infelizmente. Aí faz uma restauração, faz uma adequação e fratura novamente, volta o paciente novamente. Exatamente. Quando se olha o pontual só daquele dente, né? Quando você não consegue avaliar porque a gente tem que ter uma avaliação minuciosa daquele paciente, né? O paciente senta na cadeira para fazer uma avaliação, você não tem que olhar só o dente que tem a cárie, porque a cárie está lá, ela é um problema sim, mas aquele paciente, ele é uma pessoa, ele tem, né? Ele é um conjunto. E aí você vai perceber facetas de desgaste, você vai receber se ele tem uma recessão gengival. Você vai avaliar, né, buscar se ele tem dor, perguntar como que ele acorda, como que é a qualidade de sono dele, que horas que ele vai dormir. Tudo isso é importante num diagnóstico, né, para você estar aí buscando não só um diagnóstico, mas buscar efetuar um tratamento. A gente já entendeu que o bruxismo, ele é um apertamento. Tem um dado interessante de um estudo bem antigo até, de que você, em vigília, né, acordado, lúcido, a gente tem o nosso sistema de proteção. Então, se eu chegar para você e falar assim, eu queria que você apertasse os dentes e colocasse ali um equipamentozinho para medir a força que você está utilizando, você chega no máximo a 90 quilos, 100 quilos força, você não passa dessa intensidade. E se você estiver dormindo, essa intensidade chega a 200 kg força. Olha a diferença. Então isso quer dizer que você chega a uma força extremamente destrutiva. É como se o seu senso de proteção, né, que por exemplo tem um fogo aqui, eu vou encostar a mão no fogo, eu começo a sentir dor, eu vou tirar antes de me queimar. Sim. Eu não vou esperar me queimar, eu não vou esperar fraturar um dente para poder parar de apertar. Eu não vou esperar sentir dor para parar de apertar. Eu vou parar antes. E dormindo a gente não tem esse senso de proteção. Esse limite, né? Doutora, segura um pouquinho aí, que a gente vai dar aqui para o nosso intervalo e já voltamos com a senhora. Nós retornamos já com a doutora Alexandra para continuar falando sobre um assunto tão interessante que é o bruxismo e suas consequências. E daqui a pouco a gente vai dar algumas dicas de como se trata, como é que você procura um profissional. Espera só um pouquinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Vida Plena para dar continuidade ao nosso assunto, e aqui que é muito bom. E não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, para dar relevância ao nosso canal, ajudar o canal a crescer, chegar a mais e mais pessoas. Não esqueça de ativar o sininho de notificações e compartilhar. Compartilhar com todos aqueles que você achar por bem que devem receber o nosso programa. Nós voltamos aqui com a doutora Alexandra, o doutor Fernando. E que legal! Despertador. Doutora, olha, doutora, quais os tipos de bruxismos que a gente pode falar para os nossos convidados? Então, como nós estávamos falando, a gente tem dois tipos de bruxismo. O bruxismo cêntrico, que aperta com vontade, e o excêntrico, que é aquele que aperta e esfrega os dentinhos. Aquele barulho, né? Aquele que faz o barulhinho. É o do barulhinho. É mais fácil identificar, né?
Esse aí do barulho. É mais fácil, né? Porque ele incomoda quem está perto, né? E também tem E ele pode ser noturno e diurno, né? Ele pode acontecer só inconscientemente durante a noite e ele pode acontecer durante o dia também. Muitas vezes, quando você está fazendo uma atividade como uma leitura, um dever escolar, né? Assistindo um filme, dirigindo, é muito comum um apertamento durante a direção, durante o trânsito. E às vezes ainda sem mais perceber, um trânsito, na verdade, né? um trânsito estressante, né? A pessoa outra percebe, coisa mas muito não interessante percebe, também. né? E a pessoa não percebe. Sabe Porque que alguma coisa está acontecendo, né? Os dentes, eles não devem ficar encostados, eles devem ficar pertinho, mas sem toque. O Fernando fez uma lembrança interessante também, que é o apertamento durante a atividade física, que não é um apertamento de bruxismo, mas é um apertamento também, porque quando você faz atividade física, travar a mandíbula, travar um dente no outro, aumenta a tua potência, a tua explosão de força, a tua explosão do arranque de uma corrida, a explosão do levantamento de um peso. Então, essa travada para fazer a atividade, ela é um estímulo ao apertamento também, que não chega a ser um apertamento de bruxismo, mas é um apertamento que é destrutivo aos dentes, às articulações, à musculatura. E também pode provocar dores musculares. Com o passar do tempo, vão haver consequências em relação a esse bruxismo, na verdade. Pode falar um pouquinho sobre elas? Então, a gente consegue perceber no paciente as consequências do bruxismo, assim, as consequências leves que a gente percebe aí no início não, eu diria aí que uns 2 anos depois do início do bruxismo, a gente começa a perceber facetas de desgaste nas pontinhas dos dentes. O que é isso? É como se esse atrito e esse apertamento, ele vai promovendo um desgaste na pontinha do dente. Muitas vezes a pontinha do dente, né, é mais anguladinha e ela começa a ficar mais chapadinha. Retinha, né? Retinha, lisa, brilhosa. Então a gente chama isso de faceta de desgaste. Quando a gente percebe essa faceta logo no início, o paciente ainda não tem sintoma nenhum. Ele não tem dor articular, ele não tem dor muscular, porque o organismo, ele tem a capacidade de se adaptar. E cada vez que você gera uma destruição, ele vai tentando se adaptar. Ele, né, conserta uma coisinha aqui, conserta uma coisinha ali, melhora a tua musculatura mandibular cresce e ele vai dando o jeitinho dele. Conforme o tempo vai passando, outras destruições vão surgindo, né? A gente começa a ver a pontinha dos dentes aparecerem pelo desgaste, a gente consegue perceber em pacientes que tem também a gengiva mais fina, né? Essa gengiva que recobre logo o início do dente, quando ela é mais fininha, o apertamento somado a essa gengiva mais fininha faz com que essa gengiva desça, né? Suba no caso dos dentes de cima e desça no caso dos dentes de baixo. E aí o que o paciente chega no consultório falando é que está com sensibilidade nos dentes, que faz assim, sente dor, toma água gelada dói, come um doce dói. Essa é uma segunda característica que a gente pode procurar que tem algum apertamento ou tem uma má oclusão e os dentes batem de forma errada, os dentes não estão bem posicionados, mas na maioria das vezes tem um bruxismo ali, já é um indício para a gente procurar se não tem um bruxismo, começar a investigar. E as sequelas de dores, né? A gente tem também dor muscular, dor de cabeça, dor no pescoço, coceira no ouvido, dor nas costas, dor no quadril, são todas provenientes de uma má postura, de uma destruição dentária ao longo dos anos, que vai gerando uma má postura na cabeça, porque a musculatura desenvolve mais de um lado do que do outro, e aí vai desencadeando dores em outros locais, nas costas, no quadril. E parece até uma mágica quando o paciente fala que tem uma dor no quadril, você começa a investigar outras coisas, é o bruxismo. Além do dor de dente.
Além da dor de dente. Além da Né? Tem aquele sensibilidade. paciente que chega com dor de dente, que um canal que foi tratado há muito tempo e de repente aquele canal agudiza, começa a doer novamente. Aí o paciente fala, mas o dente não tratou o canal, como que pode estar doendo o dente? O apertamento faz agudizar também. É uma fratura dentária. O que mais que a gente pode falar? É muita coisa. Tivemos casos de 3 implantes fraturados. Implante fraturado. Um parafuso grosso de titânio quebrar. É muita força. É verdade. É muita força. É verdade. Ele também pode estar ligado à apneia do sono, não é verdade, o bruxismo? Ele pode ser tipo um Ele escape. pode estar concomitante. Secundário. Um não causa o outro, mas ele pode estar concomitante a esse paciente. Porque o bruxismo, por ser um distúrbio do sono, o paciente pode ter mais de um distúrbio do sono. Ele pode ter uma má qualidade de sono, ele pode ter apneia do sono, ele pode ter despertares, ele pode ter dificuldade de indução do sono, ele pode ter dificuldade de permanecer no sono. Então, são todos distúrbios que estão ali envolvidos nessa mesma situação de distúrbio do sono. Nós temos uma imagem que a senhora nos enviou, o Matheus vai colocar para a gente já, que a senhora pode falar um pouquinho, né? Das consequências. Essa é uma lesão cervical. Você vê a faceta de desgaste dentro dos 20 a 30 anos de idade. Você já vê as recessões gengivais a partir aí dos 28 anos de idade, 30 anos de idade. Né? Em cada idade você vai tendo essa percepção das sequelas. Nós temos Importante é você poder avaliar e tratar antes que elas se desenvolvam, né? Nós temos uma segunda imagem que o Matheus vai colocar para a gente. Dar um exemplo do desgaste que pode acontecer a depender do tempo, né? Está instalado o bruxismo. Esse paciente aí, ele já está num caso de bruxismo bem avançado, ele já tem em torno de 60 anos de idade, tem um pouquinho mais de 60 anos de idade. Então, conforme a característica de cada idade, a gente tem uma perda, você vê que os dentinhos superiores dele estão um cotoquinho. E aliado a esse bruxismo, ele também tem esofagite. Então, a esofagite, ele tem hérnia de hiato, que causa esofagite e que, durante a noite, promove maior acidez na saliva. Essa maior acidez, né? Imagina da gente pegar um ácido e colocar num granito, num mármore, né? Que é imaginar uma coisa dura. Colocar o ácido ali e esfregar, você vai conseguir destruir aquele granito com muito mais facilidade do que só esfregar. E é isso que acontece no caso do bruxismo. Então, a gente consegue perceber as destruições também nessa situação, porque quando você tem uma gastrite, principalmente uma hérnia de hiato, que vai te dar uma abertura maior, trazer esse ácido na boca, você vai encontrar um bruxismo muito mais avançado, né? Nós temos uma terceira imagem, deixa eu ver se ele coloca pra gente. Eu acho que deve ser do mesmo paciente. Do mesmo paciente, eu tinha até colocado uma setinha, se você reparar, como que eu poderia... Acho que a quarta Você não imagem, consegue... A quarta imagem vamos tem lá, a a gente tem... Exatamente, essa da setinha. Nessa da setinha é no segundo dente de trás para frente, na mandíbula, né, na parte de baixo, no lado esquerdo, no segundo dente de trás para frente, tem um buraquinho. Esse buraquinho aqui está bem característico. E ele tem esse buraquinho em outros dentes também, é porque não dá para perceber, mas acredite, eu vi. Esse buraquinho aqui é um buraquinho característico da esofagite, da hérnia de hiato. Porque o ácido durante a noite... Ah, tá certo. Vamos ver se ele passa. Bom, enquanto ele busca a imagem... Aquele buraquinho... essa daí, ó, são dentinhos da frente. Você vê que bem essa parte né? branquinha em volta do dente, que a gente observa, é o esmalte. O esmalte deveria estar até na pontinha. Né? Você vê que ele é como se você estivesse vendo o recheio do dente, que é a dentina. Imagina a sensibilidade, o incômodo que isso vai causar. Exatamente.
um paciente? Na maioria das vezes está presente, mas muitas vezes não está presente a sensibilidade. É verdade. O que é pior, porque aí o paciente não procura ajuda. Não procura ajuda, não procura tratamento. E o negócio vai progredindo, né? Exatamente. Vai ficando pior. E as coisas vão evoluindo. É verdade. Tem uma quarta imagem, que acho que é a imagem da setinha, que é, olha, é essa mesma. Isso aí, a bolinha que eu estava falando, tá vendo? Uma conchinha. Essa conchinha, ela está presente em outros dentes também, e isso é uma característica de acidez estomacal caminhando para a boca, o que acelera ainda mais essa destruição dentária. Podemos dizer que as mulheres são mais suscetíveis? Ou... As mulheres são mais estressadas, né? Imagina, mulher não tem né, caixinha do nada. A gente nem é, mas... Homem tem caixinha do nada. Tá arriscado, ele tá aqui do lado, tá pensando. Não tá pensando em quê? Nada. Como é que pode? Só um homem é capaz de dizer. Você pergunta para uma mulher o que ela tá pensando, ela com certeza ela vai te falar, tô pensando nisso, tô pensando naquilo. Se ela falar nada, no máximo ela sabe o que é. Ela não quer falar. Agora o homem não, ele é capaz. Ele tem esse poder. Ele tem essa vantagem. É uma vantagem. É um poder, é um super poder masculino. É verdade, ó, não vai ter muito desgaste, não sem estresse. Sem estresse, sem desgaste. Aí gasta então, menos. Os homens estão... as sequelas de dor nos homens é muito menor, né? Eles quebram dente, eles têm sensibilidade no dente, mas dor de cabeça, dor no pescoço, dor disso, dor daquilo, o homem sofre muito menos. Mas existe uma estatística, né, que não é minha, de que a mulher, ela produz mais palavras, ela fala mais, ela coloca a língua no céu da boca cerca de 4.000 vezes durante o dia. Então, o que o homem faz pela metade, né, isso notoriamente vai causar alguma descarga, algum estresse. Então, a casuística para a mulher, com certeza, ela tem que ser maior. Além da mulher ela fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. O homem não consegue ficar olhando a panela do leite, vai deixar ferver. Vai. Né? Vai transbordar. Brincadeiras à parte, realmente a mulher é mais suscetível ao estresse, automaticamente o bruxismo fica mais evidente. É verdade, é verdade. Nós temos uma outra imagem, também creio que é do mesmo paciente, né? É um caso clínico seu, não é isso? Isso. Esse já é o paciente. Esse aí é elezinho, depois de recuperado, de restaurado. Ali tá vermelhinho, porque tinha acabado de fazer uma cirurgia para os dois centrais ficarem do mesmo tamanho, porque estava uma gengivinha maior do que a outra. Nós fizemos o tratamento dele como... era um tratamento com... Não vou dizer que ele não tinha condição de fazer cerâmicas em todos os dentes, refazer os dentes. Nós fizemos o tratamento, o caso dele todo com resina, as oclusais, posteriores, anteriores. Imagina a alegria, né? Ficou satisfatório. Imagina a alegria dele. Satisfatório. Imagina a alegria dele, nosso paciente querido. Nós temos mais uma foto, acho que é a última imagem. É ele? Elezinho, com os cotoquinhos dele tudo inteiro agora. Aí a gente volta naquilo que a senhora falou logo no início da entrevista, que é a satisfação de devolver a saúde, exatamente, o sorriso, né? A alegria de abrir um sorrisão do paciente, de falar. Ele era um que não sorria. Para conseguir tirar um sorriso, né? Desses pacientes no início do tratamento. Atrapalha as relações, né? Sociais do paciente. Exatamente. Fica mais retraído, mais contido. Exatamente, as relações de trabalho, porque a pessoa acaba que ela se sente inferior, né? Então, até a postura dela em relação ao trabalho, numa postura de venda, numa postura de... diante do trabalho que ela se apresenta muda, né? Exatamente. De como ela encara as coisas, é verdade, é uma diferença muito grande.
Doutora, segura mais um pouquinho que a gente vai ter que fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e você fica aí conosco. Daqui a pouco a gente retorna, dando continuidade ao nosso assunto. Tá super legal, super bacana. E fique aí, não esqueça de fazer a sua inscrição, de nos marcar nas suas redes sociais para que o canal ganhe relevância e seja conhecido. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Vida Plena e hoje nosso tema é bruxismo e todas as consequências que ele pode trazer na vida do paciente. E nós estamos com convidados especiais lá do Rio de Janeiro, doutor Fernando, doutora Alessandra. E não esqueça de fazer a sua inscrição, viu? Nós estamos esperando você. Doutora, como é que se faz o diagnóstico? Como é feito o diagnóstico? Aos dois a pergunta. Então, inicialmente, quando você já percebe essas características que nós colocamos, né, esses sinais, as facetas de desgaste, as lesões cervicais, é um dente que quebra, é uma dor de cabeça, é o paciente que fala que acorda com o rosto pesado, cansado. Então, são todas questões que a gente vai perguntando, vai buscando desse paciente e a gente vai percebendo que tem um bruxismo ali. Quando a gente quer ter certeza realmente ou por algum motivo, né, a gente quer ter a confirmação desse diagnóstico, existem mecanismos para isso. Um deles é uma placa de diagnóstico, que é uma plaquinha que a gente faz, pinta essa plaquinha de forma com uma tinta que é específica para isso, que ela não sai na água, né, na saliva, e ela só vai sair a partir do atrito. O paciente vai dormir, vai acordar e vai ver que aquela plaquinha está toda rajadinha, toda riscadinha, né? Então a gente tem aí um diagnóstico, uma comprovação da nossa suspeita. Existe também um exame chamado polissonografia. Essa polissonografia ela pode ser feita na casa do paciente, uma polissonografia mais confortável, né? Ou pode ser feita em consultório médico, onde o paciente vai para esse local, dorme lá, Noitar, né? E aí é colocado nele uns eletrodos para avaliar a atividade elétrica durante o sono. Então, assim, é uma polissonografia muito mais completa, onde eu não vou estar avaliando só bruxismo, vai estar avaliando a apneia, como que está a oxigenação desse paciente durante a noite, qual a qualidade de sono dele, se ele tem microdespertares, né? É muito mais apurado para poder avaliar realmente a qualidade do sono daquele paciente. Porque se eu tenho um bruxismo, eu tenho algum indício de que outras coisas também podem existir ali, né? E aí, se a gente está buscando um tratamento para melhorar a qualidade de vida, nada mais importante e oportuno que a gente faça um exame mais abrangente. A polissonografia que é feita em casa, ela nos dá bastante resultados, dá resultados suficientes. Muitos profissionais gostam mais dessa que faz em casa, porque diz que você está realmente no seu ambiente de sono, então você tem um resultado mais fiel. Porém, a de clínica realmente é a polissonografia, onde você consegue avaliar muito mais situações do que essa de casa. E com essas duas ferramentas, a gente vai traçar um plano de tratamento para esse paciente, né? Que não adianta só você fazer uma placa. O tratamento do bruxismo, ele é um tratamento complexo, onde ele não está voltado somente para parar de te fazer ranger, né? Esse é o nosso objetivo principal, você não ranger, você ter uma qualidade de sono, você ter melhor qualidade de vida. Porém, às vezes aquele paciente não está disposto a esse tratamento no momento, porque requer realmente disposição, um momento na vida para isso, e às vezes a gente espera as coisas chegarem no máximo, né, da dor, no máximo da destruição, para a gente perceber que realmente é hora, não tem como não tratar. E aí a gente busca sobre isso. Quando o paciente chega no consultório com a dor aguda, aquela dor que ele precisa ser resolvida, aí vocês entram com medicação, com todo um aparato. Nesse momento o que a gente faz é uma placa miorrelaxante emergencial e relaxantes musculares específicos para o caso do bruxismo.
E a partir daí a gente vai tirar o paciente dessa fase aguda e começar todo o protocolo de tratamento dele. De médio e longo Então, prazo, assim, no caso. de médio e longo prazo, porque realmente é um tratamento a longo prazo. Quando você busca realmente tratar o bruxismo, é um tratamento a longo prazo, porque é toda uma mudança de estilo de vida, né? É uma reeducação, então. É uma reeducação. E não é só feito pelo dentista, né? A gente precisa avaliar as taxas hormonais, as vitaminas e minerais do corpo, porque algumas estimulam a atividade muscular. A gente precisa avaliar, né? Então, para isso a gente vai precisar de um endócrino, a gente vai precisar de um fisioterapeuta muitas vezes para estimular. Porque eu não vou ter só dor muscular, eu também tenho problemas no disco, que aí são consequências mais graves, né? Mas aí eu preciso de um fisioterapeuta para tirar aquele paciente da crise, para melhorar a musculatura, muitas vezes ensinar aquele paciente um movimento. Quando você reabilita o paciente, você viu naquela nossa foto, ele tinha os dentinhos todos curtinhos e depois ele estava com os dentes grandes. Muitas vezes ele precisa reaprender a movimentar toda essa musculatura, então ele vai precisar de um fono. Ele passou muito tempo usando uma musculatura só, estressando muito aquele músculo, o outro está frágil, está flácido, então a gente precisa do fisioterapeuta para estimular aquela musculatura. Então, assim, muitas vezes de um psicólogo para ajudar aquele paciente a lidar com o estresse dele, ou até mesmo resolver um problema que está levando ele àquela situação, né? Como lidar com os problemas do dia a dia. Então, assim, é um conjunto de coisinhas aqui, coisinhas ali. É não tomar mate, não tomar café depois das 14 horas, né? O último cafezinho é o cafezinho depois do almoço, acabou. Isso dá muito problema quando você fala assim para o paciente, olha, café... Vamos ter que diminuir o café. Café eu acho que é o menor dos problemas. Sabe qual é o maior problema que a gente enfrenta? É falar para o paciente que ele tem que fazer a higiene do sono. A higiene do sono significa você ir para a cama por volta no máximo às 9h30. Aí já deu ruim. Porque ninguém dorme nesse horário. É você ir para a cama às 9h30 para que até às 10 você esteja dormindo. Porque o nosso corpinho, ele obedece um ciclo chamado ciclo circadiano, que está muito relacionado à luz. Ele está relacionado à luz solar. Então, enquanto tiver uma luminosidade, o nosso corpo entende que é dia. Então, se eu estou dentro do quarto, mas eu estou com a TV ligada, eu estou com a luz do celular ligada, para o nosso corpo é dia. Então, para que ele vai produzir melatonina para você dormir? O corpo ele tem que começar a perceber que está na hora de dormir, para ele começar a produzir o hormônio do sono, para você ter uma qualidade de sono, para você pegar no sono. Só que a gente vai para o quarto, leva o celular, está ansioso, fica pensando em uma opção de coisa do dia a dia, disso, daquilo. Tem a TV no quarto, então, tem computador no quarto. Tem tudo, né? Tudo. Então é difícil. A higiene do sono é o que os pacientes mais têm dificuldade de cumprir, né? De não levar o celular, de desligar tudo, de ir para a cama 9h30, de não tomar o café, não tomar mate, evitar Coca-Cola, isso aí é tudo tranquilo. Agora, dormir cedo... Se conseguir aliar a isso aí, uma alimentação, uma dieta alimentar... Exercícios também, né? Baixo índice de glúten, sem lactose, isso aí vai gerar uma melhora na inflamação enorme. É todo um conjunto, na verdade, né? Olhando assim, parece até que a doutora que está falando é um exemplo, né? Hoje em dia eu posso ser, mas eu vou falar para você que eu já passei por tudo isso, já sofri as consequências do bruxismo, já tive... as destruições dentárias, já passei pela dificuldade de dormir, a dificuldade de dormir cedo. Dormir cedo para mim era muito difícil. Falar, nossa, ir para a cama 9 horas era uma coisa impossível na minha vida. Eu acho que cada um vai desenvolver um mecanismo para conseguir chegar a esse objetivo. Quando a gente vê que a gente chegou no final da linha, que a gente tem que dar um passo atrás e corrigir o nosso comportamento, eu desenvolvi a minha técnica para dormir.
Então, cada um vai buscar o seu... como que esvazia a cabeça, a mente dos pensamentos que ficam lá, ó, igual aquele brinquedinho, aquele pinball. Você vai deitar, os pensamentos ficam tum, 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 tum. Você pensa no dia inteiro e ainda vai pensar no dia seguinte, né? Aí vem a ansiedade que te leva a pensar no que vai acontecer ainda, como que eu vou fazer, como que eu não vou fazer, daquilo que nem... paciente, né? E o boleto... Os boletos sempre vencem, doutora, sempre vencem. Sempre vencem. Sempre vencem. É verdade. E, doutora, isso é muito importante. Isso... A gente brinca, tudo mais, mas é importante. Essas orientações, elas têm que ser colocadas ali na mesa para o paciente. Porque o paciente, ele chega no consultório com dor, os dentes estão desgastados, estão ali com lesões na cervical, que às vezes trazem uma certa sensibilidade, ele faz o pagamento do tratamento, da restauração, mas o problema acontece novamente. Por quê? Porque precisa de tudo isso que a senhora acabou de falar, não é verdade? Exatamente. Toda uma mudança de estilo de vida, né? Sim, sim. Quando o paciente não está disposto e ele entende que não é o momento da vida dele, onde ele pode se dedicar à mudança de estilo de vida para se proteger, o que a gente pode fazer é oferecer uma placa para esse paciente dormir. Nós temos uma imagem. A placa ela vai ser como uma bengala. Nós temos uma imagem. A placa miorrelaxante, ela vai estar... exatamente, ele vai encaixar nos dentes, ela vai estar protegendo os dentes, protegendo as articulações, porque ela deixa o dente com uma certa distância, o dente de baixo do dente de cima, né? Então, fica com aquele espacinho. Esse espacinho reflete aqui na nossa articulação. Então, se eu não fecho tudo, eu não comprimo essa articulação. Então, eu não comprimo o meu ouvido, não comprimo o meu disco. E aí eu vou ter uma não destruição, né? Um espaço maior entre as dores. Então, é como se fosse uma bengala. Vamos usar enquanto eu não estou disposto a realmente me tratar. De fazer essa mudança, de rotina, de estilo de vida, seja possível. Sim, porque até um tempo atrás acreditava-se que a placa ia resolver o problema do bruxismo, né? Hoje em dia sabe-se que não, existem muitos estudos, isso é um fato, de que você consegue proteger, mas você não consegue acabar com o bruxismo. Você consegue até diminuir a força, a intensidade de apertamento, torná-lo mais espaçado, mas resolver o problema do bruxismo a placa não resolve. Mas pelo menos para quem não tem de imediato condições de fazer toda essa mudança, essa reviravolta, já é o início, não é verdade? De pelo menos evitar ou amenizar ou parar ali a destruição. Sim, infelizmente vem com o bruxismo, na verdade, as dores e os gastos com restaurações, com adaptações, enfim, infelizmente é o que acontece. E é muito importante, por exemplo, um adolescente, quando você percebe isso num adolescente, você consegue e dar uma placa para ele, mesmo que estou no momento de faculdade, estou no momento de estar estudando muito, estou estudando para vestibular, super estressado, super nervoso. Então, você dá uma placa para esse adolescente, você evita que ele chegue aos 60, como aquele nosso paciente. Né? Você evita que ele chegue aos 35, como aquele paciente que a gengiva estava lá em cima. É verdade. Então, é uma forma de você prevenir as destruições. É super válido, né? É muito importante que se faça uso. Mas não é só isso. Não é só isso. Esse não é o tratamento, isso é paliativo, né? É um paliativo bastante satisfatório, mas não é o todo. E doutora, não é o mais importante. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final desse bloco. E quem quiser consultar doutor Fernando, doutora Alessandra, aí no Rio de Janeiro, como é que faz para encontrá-los? Nossa, será um prazer. É só procurar, vai no Google, coloca lá Odontocin, que vai nos encontrar. Então, a senhora pode ficar à vontade, fazer suas considerações finais, falar com os nossos convidados, nossos telespectadores. Sim. Eu acho que o mais importante, o nosso maior objetivo, né, ao ter aceito esse convite, né, queremos agradecer o convite, é a gente poder estar despertando esse outro olhar
né, para o paciente abrir a boca, olhar o seu dente, perceber se existe algumas dessas alterações, aquela dorzinha no ouvido, aquele desconforto, né? Será que eu tenho algum desses sintomas? Para que ele possa buscar um tratamento adequado em tempo hábil, né? Em tempo onde ele possa prevenir que haja uma evolução. Chega lá na frente, chegar naquela situação daquele paciente que a gente mostrou, os tratamentos se tornam muito caros e às vezes não é acessível a muita gente, né? E isso acaba sendo um transtorno, porque aí vamos fazer o quê? Começou a doer, vai tratar canal de vários dentes, vai extrair, vai botar uma prótese, né? E não é esse o objetivo da odontologia, né? Nosso objetivo é prevenção, né? A gente tratar para que a gente não chegue nesse ponto e manter o nosso sorriso todo dia lindo. É verdade. Doutor Fernando, você pode fazer essas considerações finais? Assim, corroborando com o que a Alexandra disse, se a gente consegue fazer essa reeducação em todos os níveis aí, seja parte física, seja psicológica, seja apenas que melhore o sono, né, a gente conseguiu passar a mensagem. É verdade, já é uma bênção. Gente, eu quero agradecer vocês terem aceito o convite, os dois. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. Que a gente possa se ver de novo ano que vem, se Deus assim permitir. De novo, e a doutora Alessandra pela primeira vez. Vamos nos conhecer. Nós enviamos as canecas aqui especial da Vida Plena para vocês. E muito obrigada por terem estado aqui com a gente esses minutinhos, esse tempo tão precioso. Nós que agradecemos. Muito nós obrigada. que agradecemos. Muito obrigada. E nós aqui da Vida Plena agradecemos a sua presença, que você possa ser abençoado com essas dicas, com todo esse ensinamento passado pelos nossos tutores e que você possa estar com a gente. Não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, de nos marcar nas suas redes sociais, de comentar, de compartilhar. Isso será uma bênção para os seus amigos, para todos aqueles que você resolver compartilhar esse programa. Muito obrigada e até a próxima.